Minha gente, ontem não deu para a gente estar aqui com vocês, mas hoje, terça-feira, eu estou de volta ao projeto Eleições 2022 na Hora do H e com muito entusiasmo, mas não é só isso não, não é só isso não. Eu estou de volta com muita expectativa, muita expectativa. Eu acho que a minha expectativa hoje, ela é uma expectativa igual a dos espectadores do nosso programa Hora do H. Sabe por quê? Porque hoje é a primeira vez, e eu já entrevistei alguns representantes de etnias indígenas que estiveram aqui, mas é a primeira vez que eu vou entrevistar, vou bater um papo com ele, eu não vou entrevistá-lo. A gente vai conversar, tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu vou bater um papo muito democrático, muito descontraído, sincero e transparente, principalmente transparente, com o candidato ao governo do estado do Amazonas de primeira viagem. Ele é candidato de primeira viagem, hein? Estou logo avisando. O doutor Israel Tuiuca, do PSOL. O doutor Israel, como eu volto a dizer, é candidato ao governo do Amazonas, mas ele tem umas características muito interessantes para eu falar nesse início de entrevista. Primeiro que ele é médico. Ele é um médico que está exercendo a profissão de médico, ok? Deu uma parada aí para atender as demandas da campanha, o que ele está fazendo agora. Mas o doutor Israel, ele é médico, ele tem um currículo de respeito no mundo da medicina no estado do Amazonas. E o interessante é o seguinte, apesar dele ser um médico, ele não é totalmente um marinheiro de primeira viagem quando o assunto é política, porque ele já está envolvido em política há algum tempo. Ele vem atuando de uma maneira mais agressiva, mais ousada na política, no interior do estado do Amazonas. E vocês podem olhar para ele, né? Ele é um autêntico indígena brasileiro, descendente dos indígenas brasileiros, e ele tem atuou lá no município de São Gabriel, e de repente, de uma forma ousada, ele vem para Manaus e diz: vocês querem saber de uma coisa? Eu sou candidato pelo PSOL ao governo do estado do Amazonas. Detalhe, hein, gente? Detalhe. Quando eu digo ousada, é ousada mesmo. Ele é uma pessoa muito ousada, porque ele está colocando com coragem, com dignidade, o seu nome à disposição dos eleitores em todo o nosso estado, para se tornar o comandante, né, para ocupar o maior cargo público que existe em todos os estados brasileiros, que é justamente o de governador do estado. Vamos embora ouvir o que ele tem a dizer? Bora, que propostas são essas que ele tem para a gente? Como eu disse, ele pode ser um desconhecido de você, eleitor, ou para você, eleitor, mas ele tem experiência política e tem experiência de relações humanas com muita gente através da sua profissão como médico. Vamos embora saber um pouco da história dele? Tá? Fica aí que a gente vai... Eu vou tentar fazer com que ele fale tudo que ele puder falar. Eu já disse para ele que aqui ele pode falar tudo, menos a senha do banco. O resto ele pode contar para a gente. Ele já está sorrindo aqui. Doutor Israel Tuiuca, seja muito bem-vindo ao projeto Eleições 2022 aqui no Portal da Holanda. Uma alegria recebê-lo. Obrigado, Humberto. Para mim é um prazer de estar aí na sua frente para compartilhar um pouco do nosso programa de governo e compartilhar também com os ouvintes, com as pessoas que têm acesso a esse portal, que eu lembro que o portal é bem antigo, eu já ouvi falar muito, até já li muitas vezes matérias no portal, antes era blog, né?
Então eu me lembro quando era ainda jovem. O portal evoluiu, né? Quer dizer, do blog para portal. Isso. Né? Então, para mim é um prazer mesmo de estar aqui com você para compartilhar o que nós pensamos, o que a gente está querendo para o Amazonas. Muito bem. Então, vamos começar do começo. O médico, o senhor é um médico de profissão, de vocação, o senhor é um médico atuante. Em que área da medicina o senhor tem atuado? O senhor começou a atuar onde? Em São Gabriel da Cachoeira como médico ou ocupa um posto onde o senhor exerce a sua profissão aqui na cidade de Manaus? Conte isso pra gente. Eu sou médico formado pela UEA, daqueles médicos que tiveram colação de grau antecipada no mês de abril de 2020. Acredito que foi lá para o dia 20 de abril, na primeira pandemia. Então eu sou daquela turma que foi para a linha de frente na pandemia, na primeira pandemia, na segunda pandemia, na terceira pandemia. Então eu estive na linha de frente para cuidar de centenas e centenas de pacientes que passaram nas minhas mãos. Perdemos muitos, mas também salvamos muito. Além disso, eu também atuei no DICEI Manaus. Então eu fui um médico da equipe de resposta rápida do DICEI Manaus para combater coronavírus em vários polos. Fui para Manicoré, fui para Altazes, fui para Silves, para Anamã, fui para Manacapuru, fui para Careiro Castanho, Rio Preto da Eva. Então andei nas comunidades indígenas daqueles municípios que faziam parte do polo, faziam parte do DICEI, do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus. Então, claro, nesse mesmo período eu voltava para Manaus, eu ia para as comunidades, eu voltava e ia para as UPAs. Claro, já atuei no Platão, que foi o meu primeiro hospital. Assim que formei, eu fui direto para o Platão. Fiquei uns 2, 3 meses atuando no pronto atendimento. Aí, meus amigos médicos mais antigos, que eram da UEA, também disseram: Israel, agora você está pronto, pode ir para onde você quiser. Pode voar. Pode atender em qualquer hospital, você está pronto. Aí eu ia de vez em quando para o Platão e comecei a andar em várias UPAs de Manaus. Fui para a UPA Campos Sales, para José Rodrigues, fui para Danilo Correia, passei em SPA Coroado, SPA Alvorada, fui para o check-up lá no Colônia Antônio Aleixo. Então, praticamente, então, o senhor não tem uma base, o senhor tem uma atuação itinerante. Eu procurei atuar em todas as UPAs, praticamente todas, assim, várias UPAs, não consegui em todos, porque não fui para o São Raimundo. Era o meu objetivo, eu queria dominar o ambulatório, aliás, o pronto atendimento, eu queria dominar a área da emergência. Aí, uma hora, atuei tanto, um dia um amigo meu me levou para o Delfina. E lá no Delfina... O Hospital Delfina Aziz. Isso, já para trabalhar na UTI. Eu ia de vez em quando, novembro de 2020. Já estava indo para o Delfina. Eu voltava do DICEI e ia para o Delfina. Quando foi 2021, praticamente acabei ficando em Manaus mesmo, só trabalhando na UTI. Não era um especialista. Nós tínhamos um médico coordenador, não era daqui de Manaus, um intensivista mesmo, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, titular, um professor titular, e ele começou a preparar a gente. Ele já tinha preparado outros médicos da UEA, de outras universidades, que atuaram na primeira pandemia. Eu não sou da primeira pandemia do Delfina. Eu já entrei já na segunda pandemia. Então eu fui preparado para isso. Hoje eu sou aluno dele. O nome dele é José Brasil. Já foi embora, mas eu me considero como se fosse o filhote dele. Que legal. Sou aprendiz deles. Que legal. Tudo que eu sou hoje, como médico de UTI, eu devo a ele, porque ele me ensinou, como fez com outros médicos, como se fosse um aluno. Pegava na minha mão e dizia: Israel, Tuiuca, vem cá, você vai prescrever assim para essa doença, vai fazer desse jeito. Se você encontrar um paciente com pressão alta, com diabetes, você vai tratar dessa forma, porque o tratamento dentro de uma UTI é diferente da forma como é feito o tratamento nas UPAs, nas UBSs. Então, ele me orientou como fazer intubação, fazer acesso central, tudo praticamente que a gente faz dentro de uma UTI. E hoje eu só me afastei por conta da campanha. Como eu falei agora. Então, a gente tem batalhado muito.
assim, sofremos junto com as famílias, principalmente nas 3 pandemias. Eu sei que na primeira pandemia, ninguém queria ir para o Delfina, porque muita gente morreu. Sim, porque nós médicos também não estávamos preparados, o mundo não estava preparado para combater o coronavírus e tratar de uma forma correta. Todos estávamos expostos, mas Exatamente. os médicos muito mais ainda. Muito mais, porque né, nós não sabíamos se a gente ia morrer ou não. Porque a mídia batia muito em cima disso, né? É um clima muito tenso, é algo que deixava a gente com medo também. Sim, claro. Nós passávamos dias e noites, semanas, muitas vezes ficando todos os dias da semana dentro do hospital, esgotado, e a gente não via nossos familiares. E doutor Jael, pode ficar certo que os médicos, as enfermeiras, todos os assessores técnicos têm um reconhecimento de toda a população pelo trabalho de vocês. Agora eu quero retroceder, eu já lhe localizei como médico nessa nossa conversa. Agora, qual é a sua etnia? E o senhor é natural de São Gabriel da Cachoeira. Conta um pouco desse nascedouro aí, desse desenvolvimento lá na sua tribo de origem. Eu sou indígena do povo Tuiuca, que fica lá na cabeceira. Então o nome Tuiuca é o nome do povo. É do povo. O seu nome próprio é do seu povo. Isso. Lá da cabeceira do Alto Tiquié, do distrito de Paricachoeira, que fica na região do Uaupés, no município de São Gabriel da Cachoeira. Eu nasci numa comunidade então chamada mais ao norte, não é? É lá quase na fronteira com a Colômbia. Olha só. Então, de lá que eu vim, estudei na aldeia. Meu pai sempre dizia para mim, olha, assim... Até quantos anos você ficou na aldeia, Israel? Eu fiquei assim, morando direto na aldeia até os 11 anos de idade. 11 anos. Quando fiz até 4ª série, porque estudei na aldeia. E daí eu fui para o internato salesiano, que ficava em Paricachoeira. Você é salesiano? Eu fui salesiano. Não, diz que não existe ex-salesiano, porque eu sou salesiano também. Não vem com essa história de ex-salesiano, não. Então, eu sou ex-salesiano do Colégio do Dom Bosco aqui em Manaus. Sim, eu fui salesiano. Lá em São Gabriel. Assim, eu vim de Paricachoeira, daí vim para Manaus, virei seminarista aqui onde era Zumbi, tinha uma casa de formação. Daí acabei virando religioso, fiz voto de pobreza e castidade e obediência. Olha até só. 1998, acho que fiquei uns 4 anos como religioso, com os votos. Os votos? De castidade. Assumido tudo, né? Isso. Fiz, eu era assistente lá no seminário, na comunidade de Iauareté. Tinha um seminário indígena, então eu cuidava deles. Isso. Lá em cima. Foi lá que eu acabei saindo. Então eu sou ex-salesiano. Agora, o tempo todo, Israel, tu falastes o idioma original e o português? Sim, desde criança eu já falava português com meu pai. Sim. Meu pai sempre falava comigo na língua portuguesa. Muito bom, muito bom. A minha mãe foi criada pelas irmãs. As irmãs salesianas. Isso, eu falava tucano. Aí com os meus tios e avós eu falava tuiuca. Então, desde criança eu já falo essas 3 línguas e nunca esqueci. Você cresceu trilíngue, então? Sim, cresci. Que bacana. Falando as 3 línguas. Que bacana. E Israel, aí de repente, política, né? Na tua vida, né? Você estudou, desenvolveu, evoluiu, política. E eu acabei de dizer na abertura da nossa conversa que você não é um marinheiro de primeira viagem na política. Me conta agora da política. Como é que você evoluiu na política? Olha, assim que eu saí do seminário, em Iauareté, 98, fiquei 98, 99. Daí fui para São Gabriel da Cachoeira. Aí tinha alguns professores, o professor Elias, não sei se você sabe dele, ex-salesiano também, ele era diretor do IFAM. E a gente sempre participava, eu era um curioso. Sim. Aí eu curiosava as reuniões do movimento indígena na federação, na FOIRN, e eu ia de vez em quando participar, e eu começava a me inteirar um pouco. Eu era músico do Festival de São Gabriel da Cachoeira, e também me envolvia muito com jovens, fui coordenador da Pastoral da Juventude. Qual é o teu instrumento? Eu toco teclado, toco contrabaixo, toco guitarra, toco cavaquinho. Que coisa interessante. Toco bateria. É a segunda coisa em comum que tu tens comigo. Sim. Eu sou músico também e sou salesiano. Tá indo bem essa conversa, hein? Tá indo bem. Aí tu eras músico e que mais? Aí me envolvi com o festival, mudei
a forma de apresentação, porque o festival parecia que estava se tornando como se fosse um festival de boi de Parintins, porque os músicos eram de Parintins. Sim, sim. Até era compreensível até então. Eu disse, não é possível, o festival tem que ter característica nossa, nós temos aqui 23 povos indígenas e eu preciso trazer... 23 povos lá. Preciso trazer as danças, as músicas, as coreografias nossas. Aí eu comecei a transformar o festival como se fosse uma festa numa comunidade. Sim, sim. Aí daí mudou tudo praticamente. Aí eu achei muito interessante também, porque eu acredito que ajudei a mudar a forma de apresentação do festival. Claro, daí claro. O pessoal começou a ver e tudo, e começaram a convidar eu para participar da política partidária. Aí eu disse, tá bom, eu tenho vários amigos no PT, e eu disse, eu vou me filiar ao PT. Então eu acabei me filiando e tudo, e eu participei de todo o processo de discussão de política partidária da federação, que acontecia dentro da maloca da FOI. Eles queriam lançar uma candidatura pura indígena, uma chapa indígena, e construíram por vários anos. Até que chegou um período, em 2003, 2004, por aí, eles começaram a definir. Então lançaram o Pedro Garcia, que era um tariano, é meu tio, por conta de relações... Eu conheci o Pedro Garcia, tu sabe dessa história. Parentesco. E o outro era Camille com Banila. O Pedro Garcia foi prefeito, né? Sim. De São Gabriel. Aí eles se juntaram, tudo bem, estava tudo certo, definido, os dois seriam candidatos. Quando foi, eu sei que na véspera numa sexta-feira, o vice disse que não seria mais vice do Pedro Garcia, seria o vice de um outro candidato não indígena. Aí quebrou as pernas do partido e da construção que foi feita pelo movimento indígena. E aí, eu lembro muito bem, numa sexta-feira, 11 horas da noite, o Pedro Garcia, desesperado, dizia assim, olha, e agora? Aconteceu isso, quem vai ser o vice? Sábado, convocaram a reunião do partido e sentaram aqui mais ou menos umas 12 pessoas e disseram, tem que sair daqui. Um vereador antigo da cidade, o nome dele é Cardoso, até já não está mais presente no meio da gente, faleceu. Ele disse, vai ser você mesmo, Tuiuca, Israel. Porque ele me conhecia bem, era muito meu amigo. Só. Aí eu disse, espera aí. E aí, você vai ser ou não? Ele disse, espera aí, me deu pelo menos um dia para eu decidir. Claro, jovem, eu era um jovem. Tu tinhas quantos anos? Acho que tinha uns 26 anos, sim. Por aí, assim. Eu era muito novo ainda. Aí eu não dormi naquela noite. Claro. Porque para mim era uma coisa muito nova, algo grande até. Sei que segunda-feira eu tinha que homologar a chapa. E domingo eu decidi. Marcaram uma reunião e disseram, e aí, vai ou não vai? Eu disse, eu vou, não vou fugir dessa... Então tu já foste vice-prefeito? Eu fui candidato a vice-prefeito em 2004. Em 2004? Pelo PT em São Gabriel da Cachoeira. Olha só. Daí que eu sei que fui... Mas desde então tu estás envolvido em política partidária direto. Para mim isso é um indicador de que tu conheces muito bem, até porque tu és um nativo do interior do estado do Amazonas, viveu tua vida inteira, né? Vivenciou a realidade amazônica a vida inteira. Aí, como é que de repente, olha o que eu soube, eu quero que você coloque coloque esses pingos nesses is aí. Olha o que eu soube, que primeiro o Amil foi indicado para ser o candidato do PSOL aqui na eleição 2022. Aí o Amil foi anunciado e tarará, e de repente, da noite para o dia, não é mais o Amil, agora é o Israel Tuiuca. Me conta esse momento, como é que foi esse momento e por que foi inesperado para todo mundo. E ainda mais tratando de um candidato totalmente desconhecido em Manaus, eu quero dizer, em Manaus, eu mesmo, como jornalista da Ativa, eu disse... Quem és tu, Coriolano? Entendeu? Quem é esse Israel? Como é que houve aí? O que houve que era um amigo, mas agora você que foi o nome homologado? Eu era pré-candidato ao Senado. Né? Sim. Aí o partido, como tem os seus processos eleitorais internos, eles têm os seus embates políticos de decisões, tem as instâncias. Eu só assisti de longe, porque eu era médico, eu ficava na UTI acompanhando. Você estava lá tocando a tua vida, né, profissional? Cuidar dos pacientes, né? Isso era cuidar dos pacientes. Ao longo do processo, eles tiveram os embates deles e tomaram as decisões, e a direção acabou homologando, validando meu nome. Pronto. Aí hoje eu sou candidato ao governo do estado do Amazonas. Ok, você é candidato. Sim. Está explicado isso, está resolvido. Agora, eu já entendi, não precisa dizer mais nada. Agora, Tuiuca,
quais são as tuas propostas, quais são os teus planos e projetos para encantar os eleitores do estado do Amazonas, porque foi uma coisa tão repentina, e eu fico imaginando o seguinte, isso foi também uma correria para montar essas propostas, ou essas propostas do partido foram assumidas por você, e você agora está como candidato expondo as ideias, as propostas, os projetos para encantar os eleitores. E quais são as principais propostas que você acha irão, logicamente, fazer com que as pessoas, acreditando em você, votem em você? Primeiro, o programa do nosso partido, o PSOL, ele está baseado num programa nacional. Então, tem os seus princípios, tem suas diretrizes já montadas. E esses aí foram adaptados para a nossa região, para o nosso estado do Amazonas, conforme a nossa realidade. Então, a gente tem várias propostas que foram construídas na área da educação, na área da saúde, na área de emprego e renda, na área principalmente da juventude, para os povos indígenas. Claro. Tem essas áreas sobre meio ambiente. Então, tem várias linhas, várias coisas assim, mas só que são propostas bastante genéricas que já me perguntaram como é que vai fazer isso, quanto vai gastar. Não dá para dizer essas coisas, mas a gente tem pelo menos as linhas que vão direcionar para a gente montar planos de investimento, planos de desenvolvimento. Isso que vai acontecer. O programa ele é um programa que aglomera vários tipos de segmentos, por isso que nós chamamos de um programa plural. Então, todos os segmentos da sociedade estão inclusos no nosso programa, porque nós queremos cuidar de todo mundo. Agora, você nessas propostas, é uma curiosidade minha, você foca com prioridade, quer dizer, você tem um impulso natural para se voltar para o interior, para ajudar com propostas que incentivem, né, o desenvolvimento de emprego, renda e projetos voltados para o interior? Nós temos aí um projeto, principalmente porque a gente pensa muito no desenvolvimento das pessoas. Porque não adianta você prometer certas coisas se você não tiver recursos humanos preparados para desenvolver uma cidade, um município, um estado. Então, a nossa prioridade é a educação mesmo, a partir da universidade, da UEA. Sim. A UEA tem que ser a fonte de formação para o desenvolvimento das pessoas, dos nossos jovens, dessa nova geração que está aí, muitos perdidos na violência, no desemprego e tudo mais, e eu preciso cuidar deles a partir da educação. Nem trabalha, nem estuda. Nem estuda, aí parte para a violência. Então, nós vamos cuidar muito, principalmente nessa parte da educação, porque com a educação você pode ter saúde. Sem educação você também não vai ter uma boa saúde. Então, na educação, por exemplo, nós sempre pensamos em investir cada vez mais nas unidades da UEA que já existem no interior. Eu preciso levar cursos a nível de graduação. Eu não quero ver jovens a nível técnico, porque já chega... É preciso ofertar a nível técnico? É preciso, porque a indústria que existe também, o comércio no estado do Amazonas precisa desses recursos humanos. Mas eu tenho que pensar alto. Assim como eu sempre pensei alto, eu também quero proporcionar para esses jovens, para os filhos de vocês, que façam faculdade, que estejam nas universidades. Eu quero que eles sejam graduados em engenharias florestais, engenharia de pesca, engenharia de produção, na parte de administração, para que eles saibam gerenciar recursos humanos, saibam gerenciar finanças, porque hoje em dia a gente mexe com dinheiro. Sim, Israel, então, tu, por exemplo, tu te consideras e estás demonstrando isso para os eleitores, de que um menino lá de uma tribo, lá em São Gabriel da Cachoeira, só está sentado aqui porque estudou, porque obteve a educação para concretizar esse status quo de hoje? É isso? Sim, é isso que eu quero mostrar para o eleitor que está do outro lado. Você é o exemplo, então? Sim, eu melhorei a minha vida com estudo. Eu quero ver muitos jovens, queria ver todos os jovens tendo a mesma oportunidade que eu tive de estudar, melhorar a sua vida, melhorar a vida da família dele, das famílias dele e das comunidades dos municípios de onde ele vem. Essa é a prioridade. Será a prioridade do teu governo, sim, você eleito essa vai ser a prioridade governador? Minha, porque eu quero cuidar dos jovens. Eu quero ver eles estudando em níveis altos. Eu quero ofertar isso para ele. Eu quero potencializar investir na UEA
para isso, levar os cursos que só ficam aqui em Manaus para os municípios. E, além disso, a gente tem até a proposta de criar até centros universitários indígenas em alguns polos do interior. Porque nós precisamos disso. Não é só para os indígenas. A gente põe esses nomes, mas seria um curso para todos que estão lá aos redores. Nós temos comunidades indígenas espalhadas em todo o estado do Amazonas. Até Sim. mesmo aqui em Manaus tem comunidades indígenas. Sim. Não é isso, já? Eu preciso eles lá dentro, nos municípios, estudando e se qualificando para poder desenvolver onde eles estão. Se necessário, a gente vai mandar para o exterior. Não tem cursos aqui? Então vamos mandar para o exterior. Não tem dinheiro para investir no Amazonas, no governo do estado do Amazonas, vamos buscar dinheiro com o governo federal. Se o governo federal não tiver dinheiro, deve ter algum japonês, chinês, um norte-americano que queira ajudar a gente. Entendeu? Eu preciso também de investimento internacional ou fazer parceria com as maiores universidades que existem pelo mundo. Israel, qual é o slogan do PSOL? Eu acho que uma parte do slogan tem a ver com o socialismo, né? Qual é o tipo de socialismo do PSOL? Aí não vi nenhum slogan, não, mas a gente tem um que é basicão, que a gente colocou, que a Amazônia é a nossa casa, a Amazonas é o nosso lar, é que nós precisamos cuidar. Né? E o socialismo que a gente coloca não é aquele socialismo europeu. Não é? Não é. O socialismo tem que ser nosso. Tem que ser um socialismo da região amazônica. Tem que ser socialismo indígena. Como é esse socialismo indígena na tua cabeça? Ele não está fundamentado em princípios marxistas, esses teóricos da filosofia, do socialismo. Tem um pouco, tem, mas é algo nosso que tem que ser. Nós precisamos criar o nosso próprio. O PSOL tem seus princípios, sim, voltado ao socialismo europeu? Tem, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade. Eu sempre digo assim, eu estou no PSOL porque eu quero contribuir com o nosso partido de uma forma diferente, porque eu sou um cara diferente. Eu tenho que fazer as coisas diferentes. Eu tenho que trazer para o Amazonas as nossas características amazônicas. Eu tenho que trazer os nossos valores dos nossos povos, dos ribeirinhos, dos caboclos, dos indígenas, dos não indígenas que existem aqui. Porque nós temos nosso jeito próprio de fazer as coisas. Sim. Entendeu? É esse socialismo diferente, claro, com alguns princípios que vão sustentar, vai direcionar a gente, é que nós vamos governar esse Estado. O pessoal acha, esquerda. Não existe esse negócio de esquerda, direita, todos nós somos brasileiros. A gente precisa se entender nisso. Todos nós queremos um bem do outro. Ninguém quer o mal do outro. Eu quero o bem de todos. Se eu quisesse somente o meu bem, eu sempre digo, eu continuaria a minha vida de médico, porque eu só ia cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus 2 filhos, das minhas irmãs ou da minha mãe. Não estou para isso. Você sabe muito bem que os salesianos, eles sempre preparam a gente assim, se você se sente bem, você está bem de vida, então pense também no próximo. É isso mesmo. Você tem que olhar para o próximo e querer o bem dele. É isso que eu quero. A minha vida de médico me ajudou muito mais nesse sentido. Os salesianos já me ajudaram muito nessa formação. Mas a minha vida médica fortaleceu mais ainda essa vontade de querer cuidar de todos, sem fazer nenhuma diferença. Candidato, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vi um pronunciamento seu que realmente me comoveu, me deixou assim, a sua sinceridade foi de tamanha. E foi justamente em relação à sua mulher. Sim. Você falou, num depoimento por aí, que você não é um homem que tem dinheiro, você não tem posses, você não tem dinheiro. E questionado, você falou que parte do seu salário durante muitos anos, você investiu na educação da sua mulher. Você Sim. ajudou a sua mulher a se formar, ou está ajudando a ela a se formar, e você declarou que não tem bens, parece que você vive de aluguel. Eu vivo de aluguel. Você vive de aluguel. Sim. Então, me diz uma coisa, no teu governo, você eleito, né, governador, você vai ter uma atenção, você vai se debruçar de forma incisiva, agressiva, seja lá o que for, para as questões das mulheres,
Porque você declarar publicamente que grande parte do seu salário você investe na educação da tua mulher. É raro isso. Eu ouço os pais dizerem, não, eu invisto na educação dos meus filhos. Eu ouvi você pela primeira vez dizer, uma pessoa dizer, um político dizer publicamente, você foi o primeiro. Eu invisto, por isso que eu não tenho dinheiro, eu pago aluguel, eu tenho uma vida muito simples, mesmo como médico, mas eu invisto na educação da minha mulher. Então, as mulheres que hoje, os números das estatísticas demonstram um absurdo de violência doméstica, as mulheres sofrem todo tipo de preconceito, as mulheres ainda não têm uma igualdade econômica nos empregos, sempre ganham menos. As mulheres são, de certa forma, vítimas de muita violência pública e dentro de casa. No teu governo, essas mulheres vão receber uma atenção muitíssimo especial, baseado no que você falou sobre a tua mulher? Sim, eu nunca me preocupei primeiro em acumular bens. Eu sou médico hoje, que devo à minha esposa. Se não fosse mesmo? ela, não seria médico, porque enquanto eu estudava, ela que sustentava praticamente financeiramente. Não é justo que eu não deixe ela estudar. Ela quer ser médica, vai estudar. Ah, ela está estudando medicina tá também? Medicina. Então eu disse, você vai estudar. Agora é a minha vez de trabalhar. Interessante. Você já fez a sua parte, agora é a minha vez. Então é dessa forma que eu vou cuidar das mulheres. Eu quero ver as mulheres independentes, eu não quero ver mulheres dependendo de homens. Eu quero ver as mulheres estudando, para elas não ficarem submissas aos mandos de homens. Porque ela tem independência econômica, principalmente. Tem independência econômica por meio de estudo. Claro. Só assim que elas vão ter sua emancipação, seu protagonismo. Mulheres que sofrerem, eu vou cuidar como se fosse minha mãe. Eu quero olhar, eu sempre enxerguei nas mulheres como se fosse a minha mãe, como se fossem as minhas irmãs, como se fosse a minha esposa e minha filha. Então, a partir disso, eu tenho que cuidar dessas. Se nos municípios não tem delegacias de mulher para defender de toda a agressão que elas sofrem... E não tem, né? E nós temos no nosso programa de governo exatamente isso. Criar delegacias de mulheres em cada município. E elas precisam disso. A gente sabe que no interior elas apanham, mas não tem coragem de denunciar. Não podem reclamar nem por Não podem reclamar. Então, eu preciso fazer coisa diferente. Interessante. E o nosso programa de governo tem essas coisas, tem esses detalhes a mais. Entendeu? É dessa forma que eles vão fazer. Mulheres, vocês que estão do outro lado, então vocês terão uma pessoa que vai cuidar de vocês como se fosse a minha esposa, minha mãe. E a maioria das eleitoras, do volume de eleitores no estado do Amazonas, é formada por mulheres. Isso é um detalhe de suma importância. É ou não é, candidato? É. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Bacana conversar. Eu estou impressionado. Você me impressionou, entendeu? Como pessoa, como um homem dono do seu nariz, aguerrido. A tua força de vontade é contagiante, a tua determinação é contagiante. E eu gostaria muito. A tua história pessoal é um exemplo para todos os indígenas, para qualquer pessoa que ainda não caiu a ficha de que através da educação o futuro será sempre melhor. Eu quero deixar aqui essa Câmara à tua disposição para você se dirigir aos eleitores diretamente numa declaração pessoal e final sobre a sua campanha. E muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Eu jamais vou esquecer dessa nossa entrevista. E me fez muito bem conversar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto, também por essa oportunidade. Eu quero dizer para vocês que estão do outro lado, ouvindo a gente, vocês têm uma oportunidade de mudar a história do estado do Amazonas. Eu estou aqui para tentar quebrar o muro de poder. Aquele muro que sempre tem as mesmas figuras, que sempre estiveram ao longo da história da política partidária. E o nosso partido, o PSOL, é muito corajoso de lançar uma candidatura indígena
de dar uma oportunidade para vocês de votar numa pessoa diferente. E eu não vou decepcioná-los. Sempre disse para minha mãe que eu vou dar um presente para você. O mesmo presente que eu dou para minha mãe até hoje, disse isso porque uma vez ela me pegou bebendo quando tinha 15 anos. E ela puxou a orelha e eu ainda apanhei. Eu disse: mãe, você vai receber um presente enquanto estiver viva. Nunca mais vou beber, nunca mais vou te desrespeitar. Até hoje eu cumpro com o meu compromisso com a minha mãe. Então todas as pessoas serão cuidadas como se fossem da minha família. Eu quero ver os filhos de vocês estudando, tendo a mesma oportunidade que eu tive de melhorar a minha vida. Somente pela educação é que a gente consegue, nós que viemos de famílias mais simples, do interior, de mudar a nossa vida. A partir da educação é que nós vamos ter saúde. Vamos construir as coisas, vamos respeitar o nosso meio ambiente, vamos valorizar o outro, vamos cuidar da nossa cidade. Eu estou aqui para ajudá-los. Então não esqueçam de votar na minha candidatura para governador do estado do Amazonas, número 50, do PSOL. Nós temos um programa de governo que vai ouvir você e você vai participar ativamente de todos os planos que nós vamos construir ao longo do nosso governo. Então, agradeço pela oportunidade, Humberto, mais uma vez. Eu digo, confio em vocês. Hoje estou aqui. Amanhã pode ser os filhos de vocês. Estou aqui para abrir as portas de janela para que nossos filhos, seus filhos, tenham coragem de dizer: olha, o indígena, um tuiuca, teve coragem e nós também queremos trilhar no mesmo caminho. Estamos prontos para isso. Número 50. Número 50. Não esqueçam disso. Pessoal, Israel Tuiuca para governador. Muito obrigado, Israel Tuiuca. Que vença o melhor. É. Tá bom? Obrigado, meu caro. Por hoje é só. Mas amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus permitir, com mais uma personalidade, um outro protagonista da sociedade aqui no estado do Amazonas. Até amanhã.